Eu apenas queria pedir em primeiro lugar para ver se posso partilhar a minha tela para depois começar, porque eu tenho aqui uma pequena apresentação que gostava de partilhar com os irmãos e amigos e já me estão a deixar, ótimo. E vamos lá. Eu quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui convosco e partilhar algo acerca da Palavra de Deus. E o tema é sempre um gosto, e espero que depois de 3 anos em que não pude estar com os meus irmãos, muitos dos meus irmãos da Quinta de Conte presencialmente, espero visitar-vos em breve, daqui a 3 semanas, não é? Já há quantos dias para poder estar convosco, e será certamente bom estar convosco, e com o irmão Alberto também não estou com eles também há 3 anos. O tema que eu vos trago hoje é faz a pergunta certa. Eu vou explicar-vos o contexto em que surge esta afirmação. É uma afirmação no mundo, na política americana. Talvez não se lembrem, não se terão percebido, mas durante a campanha eleitoral, na pré-campanha eleitoral dos Estados Unidos, havia grandes debates, grandes polémicas em relação a negócios do filho do Joe Biden com a Ucrânia. A Ucrânia já na altura não estava no olho do furacão como está agora, mas já era motivo de grande polémica. E havia um repórter de uma estação de televisão que não é muito amigável do Joe Biden e que estava sempre a fazer perguntas incómodas. E a dada altura, o Joe Biden diz ask the right questions para ele, que não é grande coisa para um candidato a presidente dizer a um jornalista que tipo de perguntas é que ele deve fazer, mas ele queria dizer que faz as perguntas certas, ou seja, não faça as perguntas acerca de mim, mas faz as perguntas sobre o Trump, porque também tinha assim algumas coisas bastante polémicas. E eu vou aproveitar esta frase, faz as perguntas certas. E porque, na opinião deste homem, ele estava a tentar fugir a perguntas complicadas, a dizer-lhe faz as perguntas certas, mas infelizmente muitas pessoas acabam por não obter as respostas certas muito por causa das perguntas erradas que fazem. E há frases famosas, mais ou menos famosas, como esta, que tu podes avaliar a inteligência de alguém pelas respostas que dá, mas podes avaliar a sabedoria pelas perguntas que faz. Porque muitas vezes é mais importante uma boa pergunta do que uma boa resposta. Ou seja, uma boa pergunta é um bom começo para chegar a uma boa resposta. Eu também gosto bastante desta, que nunca chegarás às respostas certas enquanto continuares a fazer as perguntas erradas. Não vais chegar às respostas certas enquanto continuares a fazer as perguntas erradas. E o grande drama da humanidade é continuar a fazer as perguntas erradas. E enquanto fizer essas perguntas erradas, nunca vais chegar às respostas certas. Mas também há a possibilidade, e infelizmente muitas pessoas, ao longo da Palavra de Deus, nós vemos pessoas a fazer até a pergunta certa, como um caso. Há quem faça a pergunta certa e nem sequer queira saber a da resposta. Um exemplo é Pilatos pergunta que é a verdade. E a seguir parece que virou costas ao Senhor e não esperou para ouvir a resposta. E há pessoas que até começaram por fazer a pergunta certa, mas não quiseram saber da resposta. Estou-me a lembrar, por exemplo, do rei Roboão, que fez a pergunta certa aos conselheiros de Salomão e depois não a seguiu. Claro que há sempre a possibilidade de fazer a pergunta certa, mas depois não seguir o conselho. E eu vou começar por uma pergunta que não vou dizer que seja uma pergunta errada, que é esta pergunta. Eu não vou dizer necessariamente que a pergunta que o mancebo rico, que nós lemos em Mateus 16:19, aquele mancebo rico chegou perto do Senhor e disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Eu não vou ser muito duro com o mancebo rico, porque creio que ele chegou ao Senhor com uma intenção nobre, mas
depois não quis saber de toda a resposta, porque depois quando o Senhor começou, por assim dizer, a desenrolar as coisas, ele começou a ver, não, isto não é para mim, porque eu tenho muitas propriedades e tinha o seu coração nas propriedades e, portanto, não quis saber da resposta toda até ao fim. Mas, infelizmente, muitas pessoas continuam a fazer uma pergunta parecida com esta. O que é que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? Ou seja, o que é que eu posso dar a Deus para que Ele, em troca, me dê a vida eterna? E isto é a carne religiosa a funcionar. E a carne, nós muitas vezes damos ênfase à carne pecaminosa, que nos leva a fazer coisas que desagradam a Deus, coisas que não honram a Deus, coisas que falham o alvo da perfeição que Deus deseja, mas também há esta carne religiosa, esta carne que tem prazer em fazer coisas e não naquilo que Cristo já fez. E eu costumo dar um exemplo muito paradigmático de como funciona a carne religiosa. Vocês provavelmente sabem que quando Deus deu a lei, deu centenas e centenas de leis. Quando o Senhor veio a este mundo, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, seria de esperar, isto são tantas leis, nós não conseguimos cumprir isto tudo. Podemos pensar que o povo já tinha tentado cumprir só algumas. O que é que eles tinham feito? Tinham acrescentado ainda mais leis. Tinham posto certas tradições dos homens em pé de igualdade com a lei de Deus. E o Senhor Jesus Cristo teve de dizer que pela vossa tradição invalidais o mandamento de Deus. Porque estavam a pôr em pé de igualdade as suas opiniões, os seus gostos pessoais com aquilo que Deus tinha determinado. Portanto, há este grande perigo. O ser humano, a esmagadora maioria das pessoas querem fazer algo para alcançar. Quando nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que tudo está feito. O Senhor Jesus Cristo, quando expirou, disse: está consumado, está tudo feito, não há necessidade de acrescentar. Não disse isto, mas nós podemos dizer que não há necessidade de acrescentar o que quer que seja. Eu já tenho dito várias vezes aquela passagem em Romanos 3:24. Eu não tinha aqui esta passagem para ler. Romanos 26. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E o que vem a seguir a Jesus é ponto final. Não há mais nada que a gente possa acrescentar. Infelizmente, o ser humano quer algo. O que é que eu posso fazer? E as religiões dão-lhes muitas coisas para fazer, muitas coisas que eles podem fazer com o objetivo, com o intuito, com o desejo, com a ambição de alcançar a vida eterna. O que não é possível. A pergunta que levou a uma resposta certa foi esta: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Outra pergunta que se pode fazer, e é muito importante esta diferença, não é o que é que eu vou fazer para conseguir a vida eterna, mas sim, o que é que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que é que eu posso fazer? A pergunta que deve ser feita é: o que é que eu posso fazer agora que o Senhor me deu tudo isto? Agora que eu criei e que sou do Senhor e que já aceitei esta salvação gratuita que Deus me oferece, o que é que eu posso fazer? E também esta pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Não para alcançar algo, mas agora que eu sou teu, o que é que queres que eu faça? Porque é muito importante nós não confundirmos fruto com raiz. Há certas coisas que nós comemos que nós não sabemos se é um fruto, se é uma raiz, se é um caule. Se me perguntarem algumas coisas que a gente come, eu nem sei bem ao certo o que é. Mas é muito importante nós não confundirmos fruto com raiz. E o que é que quer dizer disto do fruto e da raiz? As boas obras, aquilo que nós fazemos para agradar a Deus, não é a raiz da salvação. É o fruto da salvação. É aquilo que vem em consequência de sermos do Senhor. Não é algo que nós fazemos para que depois, em troca, como prémio, como recompensa, Ele nos dê. Porque a palavra de Deus é clara. Em Efésios 2, 8
e 9, que muitos sabem, mas o versículo 10 também é importante. E lemos assim, em Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E a seguir o que é que diz? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras são uma consequência e não a causa da nossa salvação. São o fruto e não a raiz da salvação. Se vocês virem um lavrador a confundir fruto com raiz, é muito mau sinal. Infelizmente, muitas pessoas, em relação à salvação, parecem confundir fruto com raiz. Outra pergunta que nós vemos é uma pergunta errada. É esta que o faraó faz. Quem é o Senhor? Mas quem é Deus? A dada altura, quando Moisés foi perante Faraó, Moisés e Arão foram perante Faraó para dizer para deixar o seu povo ir várias vezes. Penso que isto até foi logo na primeira. Ele diz: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. E esta é a atitude de muitos. Mas quem é Deus? Quem é Deus para dizer o que é que eu devo fazer? Quem é Deus para ter algo que ver com a minha vida? Isto revela esta atitude de Faraó e da esmagadora maioria das pessoas que estão em rebelião para com Deus. É uma atitude de altivez. Esta é aquela passagem que diz que a altivez de espírito precede a queda. E esta da rebelião é de Salmos 2, porque... Vou ler rapidamente. Porque se amotinam as nações, né? Porque se amotinam os dentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos nós as suas cordas. Ou seja, não queremos que este reino sobre nós, como lemos naquela parábola que o Senhor conta, não queremos que este reino sobre nós, não queremos o domínio dele sobre nós. E vemos aqui também nesta passagem de Romanos 1, parece um retrato do século XXI, mas é já escrito no primeiro século, de como o homem rejeita Deus e torna-se, se rebela, se revolta contra Deus. Esta atitude do homem não quer nada com Deus e diz: mas quem é Deus? E qual é a pergunta certa? Pensem lá um bocadinho, qual é a pergunta que deve ser feita? Não é quem é Deus, mas quem é o homem? Mas quem é o homem? Quem é o homem mortal para que te lembres dele? Este versículo mostra bem a insignificância do homem. Que o homem não vale nada comparando com Deus. Mas muitas vezes o homem parece querer pôr-se numa posição de superioridade moral até em relação a Deus. Como é que Deus permitiu isto? Como é que... Não percebem como é que Deus funciona? Estão num nível muito inferior a Deus e acham que são melhores do que Deus. E é importante que nós percebamos, ponhamos cada um no seu devido lugar. O homem e Deus. O homem está numa posição de desespero, na verdade está numa posição de desespero e precisa de Deus de uma forma desesperada. Não é Deus que precisa do homem. E nós, na exposição do Evangelho, devemos ter muito cuidado de deixar bem claro que o homem é que precisa de Deus. Deus não precisa do homem para nada. Mas Deus tem prazer em oferecer a salvação ao homem. Eu não gosto mesmo nada daquela abordagem que por vezes já devem ter ouvido. Passa aquela ideia do dá uma chance para Jesus. Na exposição bíblica, na exposição do Evangelho, dá uma chance para Jesus. Como se o homem fizesse um favor a Deus em aceitar aquilo que Deus oferece. E isso está completamente errado. O homem não merece nada da parte de Deus. Deus é um favor que Deus nos faz. Aqui a atitude que o homem deve ter para com Deus é aquela atitude de Mefibosete. A dada altura, David
vai em busca. É engraçado que David chega a rei de Israel. O rei anterior tinha sido o rei Saul. E a preocupação de David foi procurar os filhos de Saul, a descendência de Saul, não para a exterminar, como era hábito. Nós vemos quando há reis que não são da família do rei anterior, ou seja, há uma quebra de dinastia, há uma tentativa de exterminar toda a casa do rei anterior. Nós vemos isso, Atália, a rainha de Judá, a tentar fazer isso, a tentar exterminar toda a linhagem do rei anterior. E Joás foi salvo pela sua mãe, pelo sacerdote Jeoiada. Mas David, em vez de fazer isso, perguntou: há ainda alguém da casa de Saul para que lhe faça bem, por amor de Jonatas? E então havia alguém, ainda há, que era Mefibosete. E David vai chamá-lo, e ele vem à sua presença. Mefibosete, se calhar, a pensar: andei aqui escondido uma série de anos, agora acabou-se, já não fujo mais. E de facto não foge mais. Não, é como algumas pessoas andaram fugidas de Deus toda a sua vida, mas chega um dia em que já não fogem mais. E não é para juízo, é para salvação. E chegou o dia em que Mefibosete foi alcançado por David, não para o castigar, não para o matar, mas para lhe dar algo muito mais abundantemente além do que aquilo que ele pedia ou pensava. E nós lemos assim: então se inclinou e disse: quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? É esta a atitude que o homem deve ter para com Deus. É esta a atitude de Mefibosete. Eu não mereço. Quem sou eu? A pergunta é: quem sou eu? Quem é o homem? Cada pessoa deve pensar assim: mas quem sou eu para merecer isto da parte de Deus? Mas sabem como é que o homem muitas vezes age? Vamos imaginar este cenário. O cenário como o de David, que quer fazer bem a Mefibosete. Imaginem o Mefibosete a ir perante David. David diz-lhe, o que é que David diz? Diz assim: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. David disse-lhe isto, e a atitude de Mefibosete foi: quem sou eu para que tu olhasses para um cão morto como eu? Imaginem o que era Mefibosete perante esta proposta, perante esta dádiva de David, dizer: mas quem és tu? O meu pai, eu sou o descendente do rei Saul. Tu és um usurpador. Tu não tens nada que estar aí no trono. Eu é que devia estar. Nós, se víssemos Mefibosete agir desta maneira, pensamos: este é um ingrato. Não tem noção do estado em que se encontra, do estado degradante em que se encontra, coxo, sem nada, e ele oferecer tudo aquilo e ainda age desta maneira. Podemos nós pensar: mas que ingratidão. Mas sabe uma coisa? É exatamente assim que age aquele que rejeita a dádiva que Deus põe perante si. Deus oferece a salvação. E a atitude ainda é: mas quem é Deus? E o homem, infelizmente, rejeita. Mas quem aceita é como este Mefibosete que nós vemos no segundo livro de Samuel. A esmagadora maioria das pessoas que ouvem o Evangelho, que ouvem esta dádiva que Deus oferece, são loucos. Não têm noção do estado em que se encontram. Ainda se revoltam contra Deus. Espero que nenhum de vós seja esta versão alternativa do Mefibosete, mas seja assim esta que nós lemos na palavra de Deus. Outra pergunta que pode ser feita, em vez de quem é o Senhor, é: mas homem, quem és tu? Que a Deus replicas? Ainda depois a mandar vir com Deus. Porque há muitas pessoas que querem dizer a Deus, não querem dizer a Deus, porque nem rejeitam a Deus por completo, não dizem que Deus não existe, mas basicamente estão a querer dizer a Deus: Deus, tu não estás a fazer bem.
E nesta passagem que Paulo fala aos Romanos, ele está a citar Isaías, e lá da altura diz: mas o homem é um caco, entre outros cacos. E como é que o vaso pode dizer ao oleiro: porque é que me fazes assim? Mas quem é o homem? E outra pergunta que pode ser feita é: não é quem é o Senhor, mas quem és, Senhor? Eu quero conhecer-te. Eu quero saber o que é que quem tu és, para poder saber o que queres que eu faça. Vem na mesma passagem, o quem és, Senhor, e o que queres que eu faça. Outra pergunta, que não vou dizer que é uma pergunta errada, que é a grande pergunta, que é o porquê. É o porquê que muitas vezes é uma pergunta que resulta de uma situação de grande dor. Alguém está a passar por uma doença, por uma situação extremamente difícil, e não quero ser insensível em relação a essas pessoas. Também eu tenho passado pelas minhas situações difíceis na vida, nem de perto nem de longe, como alguns de vocês passam, e como o apóstolo Paulo passou, o Senhor Jesus Cristo passou, mas há pessoas que passam situações de dor. Há situações que também nos podem levar a ficar perplexos. Mas porquê é que isto acontece? Porquê é que estas desgraças? Porquê estas guerras sistemáticas? Claro que esta guerra da Ucrânia aparece-nos mais na televisão, mas infelizmente por todo o mundo, a toda a hora há guerras. E pessoas inocentes são mortas. Podemos ficar também a pensar, mas porquê? E também muitas vezes é também uma questão de rebelião. Pessoas que fazem perguntas: mas porquê é que isto aconteceu? E não é uma pergunta errada, no sentido em que quem faz a pergunta não quer saber da resposta. Só quer dizer: isto só pode vir de um Deus. Ou Deus não existe, ou Deus é um monstro moral. Esta é uma questão delicada que tem atormentado muitas pessoas que passam por situações difíceis, teólogos que têm dado respostas. Até tenho, atormentou a Cláudia quando era nova, estava sempre a perguntar porquê, e os pais até lhe ofereceram este livro, porquê, com respostas a várias perguntas. E há muitos livros, eu tenho aqui alguns que falam sobre a questão do sofrimento. Porquê que o sofrimento acontece? Não é? Mas basicamente, o sofrimento acontece porque nós vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado, um mundo que está afetado pelo pecado, manchado pelo pecado. E claro que o sofrimento acontece. Agora, o que nós devemos perguntar não é porquê, mas é para quê. É uma pergunta mais adequada. Em que sentido? Nós não podemos controlar aquilo que nos acontece. Em certa medida podemos. Claro que não vou perguntar porque é que eu tenho estas doenças todas quando peso 150 quilos. Não é o meu caso, mas imagina uma pessoa com a minha estatura que pesa 150 ou 200 quilos e depois pergunta: mas porque é que eu estou com estas doenças todas? Com diabetes, com hipertensão. Claro, é óbvio, não é? Mas eu não posso controlar a maior parte das situações que me acontecem na vida. Agora, posso controlar a forma como eu reajo. E eu devo perguntar: Senhor, o que é que eu posso fazer agora com isto? Não é porquê, e estar aqui a sentir-me miserável, sentir-me até revoltado com Deus, mas o que é que eu posso fazer agora com isto? E temos esta passagem maravilhosa: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. E esta palavra juntamente é muito importante. Juntamente. Todas juntas. Elas separadas, se calhar nós não percebemos como é que elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. E outra palavra aqui muito importante é o sabemos. Nós sabemos. Não sentimos. Muitas vezes não percebemos. Mas sabemos. E é aqui que entra a fé. Não é fácil. E vou citar mais algumas passagens. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus pode operar em nós de uma forma
mais perfeita sendo nós fracos do que sendo nós fortes, não é? Há um rei de quem eu gosto bastante, que é o rei Uzias, em que descreve o início do reinado dele. Ele fez coisas extraordinárias e chega a uma parte e diz assim: até que se tornou forte. E a partir daí foi a ruína dele, porque ele depois quis entrar no templo para oferecer, acho que era incenso, fazer algo que não era, que lhe estava vedado enquanto rei, e depois ficou leproso, e o reinado dele basicamente acabou ali. Estava a ir muito bem até que se tornou forte. E há outros casos em que lembro do rei Asa, que quando sentia que era fraco e pediu a ajuda de Deus, Deus operou, mas quando se achava forte, achava, isto está controlado, eu consigo dar conta do recado, não recorreu a Deus, foi o início do seu fim enquanto um bom rei em Judá. Atenção que isto pode parecer fácil de dizer, mas reparem eu não sou eu que estou a dizer, é Paulo. E tem sérias dúvidas de que alguém tenha sofrido como Paulo sofreu. Eu não sofri como Paulo sofreu, nem de perto nem de longe, mas poucos terão sofrido como Paulo sofreu. E Paulo escrevia estas coisas. Paulo por vezes não percebia porquê. Paulo até diz, nesta passagem que eu acabei de citar, falava do espinho da carne e ele pediu 3 vezes ao Senhor para que aquilo se desviasse dele. Mas aquilo ajudou a perceber, a compreender. Se calhar nunca chegou a perceber totalmente, mas sabia que eu depois de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então sou forte, não é? Rapidamente, para ser mais textual. Exatamente. Porque sinto prazer. Então ele diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Isto é de alguém que via a vida completamente ao contrário do que nós vemos. E o nosso problema é que vemos a vida demasiado. Eu falo para mim, vejo demasiadas vezes a vida como vê o mundo e não como Paulo via. E também serve para quê? E está aqui o para quê. Bendito o Deus e Pai, vou ler aqui, começa no versículo 3 de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. As dificuldades pelas quais nós passamos também servem para nós depois podermos consolar os outros que passam pela mesma situação. Não devemos focar tanto no porquê, mas no para quê. O que é que eu vou fazer agora com isto? Eu não posso mudar a minha situação, posso mudar sim a forma como eu vou agir. E depois há aquela pergunta clássica, não é? Porque é que coisas más acontecem? Porque acontecem coisas más a pessoas boas. Primeiro, não há pessoas boas, não há ninguém bom senão Deus. E na verdade todos nós merecemos coisas más, todos nós merecemos a condenação. Isto é uma pergunta errada. Porque não há pessoas boas e o que toda a gente merece é coisas más. Agora a pergunta certa é porque é que acontecem coisas boas a pessoas más. Isto é o Evangelho. É coisas boas, algo melhor do que nós pedimos ou pensamos, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, acontece àqueles que creem. Porque nós sabemos que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E vem aqui uma passagem que eu não sei se isto do ponto de vista gramatical está correto, porque isto é um pleonasmo, vários pleonasmos até, porque nesta passagem diz: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além, ou seja, tudo muito mais abundantemente além. 5. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Isto é coisas boas que acontecem a pessoas más. E temos aquela passagem extraordinária: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como nos não dará também com ele todas as coisas.
Isto são coisas boas a acontecer a pessoas más. E esta é a pergunta que deve ser feita. Outra pergunta que as pessoas às vezes fazem ainda na linha do porquê. Porquê a mim? Porquê é que isto me foi acontecer a mim? Porquê é que Deus permitiu que isto me acontecesse? Como é que isto me foi acontecer? É uma pergunta dramática, é? E não volto a dizer, não quero desvalorizar o sofrimento de quem quer que seja. Apenas quero que nos foquemos naquilo que é mais importante. A pergunta deve ser, porquê a mim? E aqui não foi erro, não, é mesmo assim. Porquê a mim? A pergunta deve ser, e vou passar já a contar uma história que acho que já contei aqui em outubro, quando vos falei em outubro, que era acerca de um jovem, um crente, um recém-convertido, que tinha sido evangelizado por um crente mais experiente, e algum tempo depois deste recém-convertido se ter convertido, estava a dizer, porquê a mim? Como é que isto me foi acontecer? E o outro crente mais experiente ouvir este recém-convertido a clamar assim, oh Deus, como é que isto me foi acontecer? E o crente mais experiente, preocupado, deve estar a passar por alguma situação dramática, difícil, e realmente vou tentar consolá-lo, tentar, na medida do possível, tentar consolá-lo com a consolação com que de Deus sou consolado, não é? E chegou-se perto dele e disse, então, o que é que se passa? E ele disse, eu tenho estado a estudar a palavra de Deus, e à medida que vou conhecendo mais da palavra de Deus, vou percebendo o quanto Deus me ama, o quanto Deus tem preparado para mim. E por isso é que eu estou a dizer, porquê a mim? Porquê é que Deus me escolheu? Porquê é que foi a mim que isto foi acontecer? E esta é a visão que nós devemos ter. Porque por muito mal que nos aconteça, novamente a passagem nos abençoa com todas as bênçãos espirituais, nós devemos ter, e volto a dizer, as aflições deste tempo presente não são fáceis de passar. Não são. Não vou dizer, olha, aguenta que isto é fácil. Não é. Mas sabemos, e novamente é o sabemos, mesmo que não sintamos, é o sabemos, que as aflições deste tempo presente não são comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aquilo que nos espera é muito mais do que aquilo que nós podemos sofrer agora. Esta leve e momentânea tribulação resulta num peso eterno de glória. Eu sei que eu não... pode alguém dizer... Eu não vou dizer a quem está em sofrimento constante, dores constantes, uma situação constante de desespero, desespero do ponto de vista humano, e que não há nada a fazer. Eu não vou dizer que olha, isto é leve e momentâneo. Isto passa, vai passar. Isto passa rápido. Eu não quero desvalorizar, mas aos olhos da eternidade, e reparem aqui como ele fala do leve e momentânea tribulação, em contraste com o peso eterno. O leve está em contraste com o peso, e o momentâneo está em contraste com o eterno, e a tribulação está em contraste com a glória. E se nós compararmos o tempo presente, que pode ser 60, 70, 80 anos, com a eternidade, 80, quando muito, 80, 100, a dividir por infinito dá zero. Ou seja, não é para comparar. E além do mais, aquilo que possamos sofrer aqui não é comparável com aquilo que nós vamos receber. Como diz aquele cântico, é sempre curta a estrada da vida se comparada à longa eternidade. Por muito tempo que passamos aqui, a eternidade é muito mais longa. E novamente entra aqui a fé. Porquê? Porque nós precisamos de dar este salto de fé e de compreender que o investimento que estamos a fazer não é para agora, é para a eternidade. E nós, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu,
são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, temos isto, temos todas estas coisas. Portanto, é caso para nós perguntarmos como este crente, porquê a mim? E não, como muitos perguntam, porquê a mim? Por fim, eu tenho, não é bem uma pergunta, mas é uma frase que por vezes nós podemos proferir. Não deves fazer isto ou deves fazer aquilo. E temos uma pergunta na Bíblia que nunca foi feita. Diz a Bíblia que nunca foi feita esta pergunta. Mas é uma pergunta que deve ser feita. E já vamos ver qual é essa pergunta que deve ser feita. Por vezes, há uma atitude legalista que visa alcançar a conformação e não a compreensão. Basicamente, parece que se pretende que as pessoas façam aquilo que nós queremos e não que compreendam, mesmo que não compreendam porque é que o estão a fazer. E é muito importante, a Bíblia dá muita ênfase a que se perceba porque é que está a fazer assim. E eu estou agora a lembrar-me que quando o Senhor dá a lei, eu vou ver se encontro essa passagem, ocorreu-me agora, que eu penso que serei rápido a encontrá-la. Exatamente, é importante isto. Quando o Senhor diz à nação de Israel para pôr sangue nas ombreiras das portas, ele depois diz: guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Eu estou a ler em Êxodo 12, 24. Aquela questão deles porem o sangue e depois de comerem a Páscoa. Guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que o culto é este, então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Ou seja, é dada grande ênfase em que as pessoas façam, mas saibam porque é que estão a fazer daquela maneira. E é muito, mas muito importante que nós nos certifiquemos de que os nossos jovens, os nossos irmãos, façam as coisas e percebam porque é que devem fazer as coisas. E atenção, devemos ser cuidadosos em relação a esta frase: não deves fazer isto ou deves fazer aquilo, e que quando dizemos isto não sejam coisas que são a nossa opinião. Se for aquilo que está claramente na palavra de Deus, é uma coisa. Temos autoridade para o dizer. Se bem que há ali uma perguntinha que eu acho que calha muito bem e pode muito bem ser feita em vez de apenas dizer deves fazer ou não deves fazer. Mas se nós dizemos deves fazer isto ou não deves fazer aquilo, quando é apenas a nossa opinião, cuidado. Porque estamos a criar pessoas que até se conformam, que até fazem aquilo que nós queremos, até podem estar muito bem comportados, mas não compreendem. E há muitos que fazem as coisas por ver os outros e não por convicção. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando comecei a participar na Ceia do Senhor, tinha 12 anos, eu não sabia o que estava a fazer. Admito. Fui um pouco incentivado pelo meu pai e não o censuro quanto a isso, fez na sua boa fé. Eu tinha 12 anos e eu lembro-me que normalmente, eu já comentei isso, estava ansioso que aquilo acabasse e depois alguns não ficavam para a Ceia do Senhor e eu também queria ir dar uma volta com eles enquanto os mais velhos ficavam na Ceia do Senhor. Mas ia. E não percebi lá muito bem o que estava a fazer. Hoje, pela graça de Deus, creio que compreendo melhor. Mas cuidado com o fazer só por ver os outros. Só porque me disseram que deve ser assim. Há alguns que se batizam só porque veem os outros a ser batizados. E não porque compreendem ou explicam que devem fazer aquilo. Claro que
Acho que não estou a entrar em nenhum assunto complicado aqui, porque sabemos bem a posição, mas adiante. Há alguns que falam línguas. Porquê? Porque vêm os outros a falar. Vêm os outros a falar. E para não destoar, para não parecer mal, para não pensar, olha, este aqui não é crente, este aqui não é espiritual, este não deve ter o Espírito Santo, também falam. Porque vêm os outros fazer. E não por convicção. Sinceramente, não creio que alguém fale línguas por convicção. A não ser que tenha estudado e saiba falar. Porque assim, esta postura de imposição sem compreensão, na melhor das hipóteses, produz pessoas que se comportam, sabem comportar-se, mas não creem. Mas pode também produzir pessoas que se revoltam e rejeitam a fé. E nós não queremos este tipo de pessoas. Não queremos nem os hipócritas, que andam ali até uma certa idade, porque não querem... Isto para os pais, nós enquanto pais, aqueles que são pais, isto é muito complicado. Claro que nós queremos que os nossos filhos façam determinadas coisas e ficamos contentes, mas o nosso alvo, o nosso objetivo não deve ser que eles se comportem bem apenas, que eles façam o que está certo, mas que saibam porque é que o estão a fazer. E há uma expressão, é a mais engraçada em inglês, eu vou mostrar. Um crente dizia assim: deves procurar que os teus filhos creiam e não que se comportem. Believe and not behave. Behave é comportar. São palavras parecidas. O nosso objetivo deve ser que os nossos filhos, e quem diz os nossos filhos, diz as pessoas que estão na igreja, na nossa igreja local, creiam, se convertam, e não que se assimilem, que façam as coisas como os outros fazem. Okay? Isto pode ser uma postura, atenção, que, volto a dizer, se está na palavra de Deus, nós temos autoridade para dizer. E a Bíblia diz, a Bíblia ensina isto. Mas podemos também, mesmo tendo essa autoridade, podemos fazer algo, uma pergunta que infelizmente, diz a palavra de Deus, que uma determinada pessoa nunca fez esta pergunta ao seu filho. E agora vem aquela pergunta que há dias até o Amadeu falhou, imaginem só. Fiz esta pergunta e até o Amadeu falhou. Portanto, é uma pergunta difícil. David teve um filho. Agora que eu disse que o Amadeu falhou é porque é difícil, vocês nem vão querer responder. Não estou aqui a difamar o Amadeu, coitado. É um irmão amado e penso que ainda está aí, apesar de eu ter dito isto sobre ele. David teve um filho que se revoltou contra ele. E diz a Bíblia que David nunca tinha contrariado o seu filho. E quem é que toda a gente responde? Responde Absalão. Não é? É a primeira resposta óbvia. É a resposta mais ou menos óbvia. Não é? De facto, o Absalão revoltou-se contra o seu pai e quis tirar-lhe o reino. Mas estou a falar de Adonias. E diz assim, segundo livro dos reis, não, primeiro livro dos reis, estou na passagem, no livro errado, primeiro livro dos reis, logo no primeiro capítulo, lemos assim, que ele tentou tomar o lugar do seu pai tinha prometido o reino a Salomão, e ele tentou ficar com o lugar. E diz assim, e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? A pergunta que nós fazemos muito bem em colocar é, por que é que ages desta maneira? Coitado do Adonias, que teve um pai que nunca se preocupou verdadeiramente com o seu filho, ou interessado pelo seu filho, ao ponto de o contrariar e de lhe colocar a questão, Adonias, o que é que te leva a agir assim? Porquê é que fizeste isto? Porque esta pergunta não estende
o dedo acusador, como o não devias fazer isto, ou devias fazer aquilo. Leva a pessoa... Primeiro, não estende o dedo acusador. Porque se alguém estende logo o dedo acusador, a tendência da outra pessoa que está a ser acusada é levantar a guarda. Ai, mas o que é que estás para aí a dizer? E é difícil depois de conseguir alguma coisa dali. Agora, colocar a pergunta por que fizeste assim revela interesse, revela preocupação. Eu gostava de saber o que é que te leva a agir desta maneira. E leva o outro a questionar as suas ações, a pensar, mas porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu estou... Eu agora vou colocar alguns exemplos. Porquê é que eu estou numa relação de namoro com um descrente? Porquê é que eu publico uma... Desculpem lá, mas eu felizmente já não tenho redes sociais, mas lembro-me. Porquê é que eu publico uma foto nas redes sociais, uma foto sexy? Apetece-me às vezes perguntar qual é o teu objetivo. Não é tanto, não devias pôr, não devias namorar, mas explica-me o que é que está por detrás desta tua atitude. O que é que te leva a fazer isto? E pode levar a pessoa a pensar: porquê é que eu estou a fazer isto? Qual é a minha motivação para fazer isto? E uma pergunta que eu gostava de deixar para que nós, e vou terminar: será que eu consigo justificar aquilo que eu faço, as minhas atitudes, as minhas ações, com base na palavra de Deus? Eu estou a fazer isto porque a Bíblia diz para eu fazer isto. Fico aqui algumas perguntas, espero que tenha ajudado a refletir. Eu gosto muito desta pergunta, sinceramente. É uma pergunta que eu gosto bastante. E mesmo nós, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto alguns são responsáveis nas igrejas, creio que é uma atitude muito mais pedagógica. Perguntar porquê é que agiste assim, do que dizer não deves fazer, ou deves fazer. Porque esta aqui pode levar, até se comportam, até podem fazer aquilo que nós queremos, mas não vai produzir, na verdade, pessoas que sabem justificar o porquê das suas ações. Rapidamente, perguntas que não devem ser feitas. O que é que eu posso fazer para merecer a vida eterna? Mas a pergunta que deve ser: o que é que eu posso fazer para mostrar a minha gratidão a Deus por me ter dado a vida eterna? A pergunta que não deve ser feita: mas quem é Deus? A pergunta que deve ser feita é: quem é o homem? A pergunta não deve ser feita é o porquê é que isto me aconteceu, mas sim porquê é que isto me aconteceu. No sentido de como é que tanta coisa boa me veio a mim. E em vez de dizermos não deves fazer isto ou deves fazer aquilo, devemos perguntar à pessoa: o que é que te leva a agir desta maneira? E cada um de nós pense: porquê é que eu ajo? Porquê é que eu faço isto? Porquê é que faço aquilo? Será que eu consigo justificar as minhas atitudes, aquilo que eu faço no meu dia a dia, com base na palavra de Deus? Um grande abraço, uma boa noite, e continuemos a meditar na palavra de Deus, que é riquíssima.